Bom, então a automatização do Simples Nacional, ela é uma forma de facilitar a apuração, a qual o sistema permite o envio das informações para o PGDAS, de forma automatizada. Sendo que você pode realizar os processos de auditoria, apuração, transmissão e publicação das guias. Pode fazer isso de forma individual, forma manual, ou também pode fazer o agendamento pelo Kill. Então, nesse momento, eu vou estar passando a palavra para a Vanessa, que ela irá demonstrar as configurações do Kill. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanessa, eu sou técnica do suporte dos módulos web e hoje eu vou estar explicando um pouquinho de como nós efetuamos as configurações do Kill Procedimento e o NJob para a automação do Simples Nacional. Então, para a automação do Simples Nacional, nós temos alguns pré-requisitos que precisam conter para a utilização. O primeiro seria obter a licença, a performance do serviço Jobs e obter também o Questor Zen para o envio automatizado das guias, para fazer o processo completo automatizado. Hoje não existe a possibilidade de não enviar ao Questor Zen por esta rotina da automatização do Simples Nacional. Por isso é necessário obter o Questor Zen. O que é o Kill Procedimentos? O mesmo é um executador que permite que o robô Kill, trabalhe por agendamento de algumas rotinas do módulo Questor, algumas rotinas do módulo fiscal, do módulo folha, do módulo contábil, entre outras. Neste caso, o usuário realiza o agendamento com parâmetros do Simples para que seu escritório possa trabalhar 24 horas por dia sem ação manual, sem precisar o usuário ir lá e fazer a operação. Nós contemos alguns pré-requisitos para a utilização do Kill NJob. A primeira é possuir a versão acima da 20.3 do Questor Gestão Contábil, possuir liberação da personalização dos módulos web, executador do Jobs Kill, além dos demais módulos. Ou seja, para você fazer um agendamento do módulo da folha, do módulo contábil, precisa também conter a liberação da personalização. Estar com o NJobs em execução, que nós vamos ver em breve como executa o mesmo como serviço ou como aplicação. Horário das máquinas locais precisa ser igual ao servidor que está rodando o NJob. E a porta utilizada para o serviço NJob, que nós vamos verificar como configura a porta, ela deve estar liberada no Firewall e no servidor pelo TI, ou responsável pela infraestrutura da empresa. Então, essa porta precisa o TI ou responsável fazer a liberação. O que nós vamos ver hoje no nosso EAD? Nós vamos ver como faz a configuração do serviço e aplicação do NJob, a configuração do serviço Jobs dentro da base do Questor, a configuração da automatização do Simples Nacional e o agendamento da automatização do Simples Nacional por dentro da rotina do Kill Procedimentos. Então, vamos à prática. Para nós iniciarmos, nós vamos configurar o serviço NJob como serviço e, posteriormente, como aplicação. Para iniciar como serviço, nós vamos acessar a base do Questor, executar qualquer módulo desse que está demonstrando como administrador, sempre precisa executar como administrador para fazer a configuração. E eu tenho duas formas de acessar a minha rotina para configurar o serviço. Eu posso vir direto dentro da engrenagem, serviços, ou eu posso acessar a minha base, acessando a minha base, eu vou vir em configurações, configurações do sistema. Aba serviços, ele vai abrir a mesma telinha, diferente das duas rotinas que nós visualizamos. Para criar um novo serviço, nós vamos clicar em novo, vamos selecionar o aplicativo Jobs, o nome do serviço e descrição, ele já puxou. A porta, eu vou precisar confirmar com o meu TI qual foi a porta que ele fez a liberação para eu utilizar.
não pode ter outro serviço ou outra aplicação rodando nesta mesma porta, porque senão vai apresentar erros no momento de fazer os agendamentos. Então, eu vou deixar a minha porta na 8080, porque eu não tenho outro serviço rodando. Vou vir aqui nas configurações de banco de dados. O usuário e senha é o administrador do sistema Questor. Então, eu vou colocar a senha aqui. E logo abaixo é o logon do Windows. Então, é o usuário e senha que eu acesso o meu servidor, no caso dos clientes, e aqui no meu caso é da máquina. Então, aderido à senha, eu vou sempre clicar em testar serviço. Ele vai se abrir. Se não tiver nenhuma inconsistência nos dados informados, a tela vai fechar automaticamente. Não deu nenhuma inconsistência, então eu vou clicar em OK. No clicar em OK, se tiver tudo certo com o meu logon do Windows, a senha já vai ser informado corretamente. Caso apresentar erro e não der certo a configuração do serviço, eu vou vir aqui no Windows, vou procurar pelos serviços do Windows, vou localizar o Questor NJob, vou dar 2 cliques, vou até a aba Logon e vou informar o usuário e a senha. Feito esta configuração como serviço, nós vamos configurar como aplicação. O que diferencia o serviço da aplicação? O serviço, eu vou rodar ele aqui, eu não vou precisar deixar nenhuma tela aberta, mas ao mesmo momento eu não vou verificar os logs que estão subindo nas execuções dos agendamentos. Quando eu inicio como aplicação, nós vamos abrir a tela do NJob, essa tela não pode ser fechada para não parar o serviço, e eu consigo validar como o sistema está efetuando, se ele já processou, se ele já foi a sucesso, se ele foi ao card verificar, irá demonstrar nos logs, assim como erros da aplicação. Então, vamos iniciar o nosso serviço NJob como aplicação. Eu vou vir até a tela de instalação, vou acessar a minha pasta e vou procurar por NJob. Sempre precisa ser o primeiro NJob. O segundo NJob ele não roda a aplicação. Então, eu vou acessar o primeiro e eu vou enviar à área de trabalho. Eu não posso executar dentro da pasta de instalação. Eu vou enviar à área de trabalho e aqui nós localizamos o mesmo. Eu vou vir até as propriedades e eu preciso colocar um comando interno da porta para que ele rode corretamente e me demonstre os logs na tela. O comando é bara porta. Vou colocar o número da minha porta. Então, neste caso, eu vou precisar ver com o meu TI da mesma forma, qual porta ele fez a liberação. E bara de novo, log. Então, eu coloquei o meu comando, eu vou clicar em aplicar e vou clicar em OK. Posteriormente, eu vou executar o mesmo como administrador. Ele vai dar a mensagem se eu desejo demonstrar os logs do sistema, eu vou clicar em sim. Vou colocar o meu usuário e senha padrão do Questor e vou acessar. Importante sempre acessar com o usuário administrador para não conter nenhum bloqueio durante os agendamentos. Então, nós validamos aqui que ele já está subindo alguns logs de conexão e feito esta parte, nós vamos configurar o serviço Jobs dentro do Questor. Então, eu vou acessar algum módulo do Questor, neste caso eu escolhi o gerenciador de empresas, vou vir até área de trabalho, Queue, configurações, serviço Jobs. Vou clicar sobre o mesmo e ele vai me abrir esta tela para eu findar as conexões. Então, no ativo, eu vou deixar como sim, pois eu vou utilizar o meu NJob, vou fazer agendamentos com as rotinas do sistema. O endereço do servidor precisa ser o IP onde está rodando o NJob no servidor, não pode ser o IP da máquina local. Como eu localizo o meu IP dentro do servidor? Eu vou vir até o Windows, CMD, vou dar um OK e vou colocar IP config.
Quando eu der um Enter, ele vai me trazer sempre o IPv4. Então, ele me trouxe o meu IP, eu vou copiar e colar aqui na minha configuração. A porta seria a porta que nós rodamos o serviço ou a aplicação. Então, eu deixei rodando a aplicação na porta 8080. Quantidade e limites de procedimentos simultâneos. Neste caso, também precisa confirmar com o TI, ou responsável pela infraestrutura, quantos núcleos contém o servidor que está rodando o NJob. Por exemplo, se o meu núcleo contém 4, no meu servidor contém 4 núcleos, eu não posso colocar os 4 aqui na configuração, pois pode ter outra rotina, outro procedimento, outra aplicação que também utilize núcleos, não sendo um procedimento ou uma aplicação da Questor. Então, é importante sempre deixar metade ou deixar uma quantidade a menos da metade na configuração para não ocorrer o travamento. Quantidade de recuperação de procedimentos são procedimentos mapeados por nós, erros comuns por nós mapeados aqui, e quando ocorrer esse erro, o sistema automaticamente vai processar imediato, sem necessário algum usuário ir lá e processar imediato. Então, considerar sábado dia útil, sim ou não, para meus agendamentos, a tabela de feriados que eu desejo utilizar. Se eu desejo exibir procedimentos desativados, por exemplo, um usuário desativou uma série de agendamentos que estavam efetuados. Eu desejo demonstrar na minha tela que aqueles agendamentos foram desativados? Se sim, ele vai demonstrar como desativado, lembrando que após desativado não tem como ativar novamente, somente agendando um novo procedimento. Ou se não, eu vou colocar como não e não vai demonstrar mais esses agendamentos que estão desativados para mim lá no meu card de agendado. Exibir procedimentos por módulos, se eu desejo que sim, vou colocar como sim. Por exemplo, se eu tenho agendamentos da folha e do fiscal, se eu colocar como sim, quando acessar a rotina do fiscal aqui, em área de trabalho Q, procedimento somente vai demonstrar os agendamentos do fiscal, não vai demonstrar os agendamentos da folha. É assim para a folha. Vou precisar acessar o módulo da folha e aí vai me demonstrar os agendamentos da folha. Então, ele faz essa separação por módulo, caso desejarmos. Exibir procedimento anterior ao imediato, se eu desejo que sim ou se eu desejo que não, vamos colocar aqui na configuração. E criar relacionamento de produtos de forma automática é para as importações de NFE. Então, neste caso, nós não vamos utilizar essa rotina, mas também nós podemos configurar como sim ou como não. Feito a minha configuração, eu vou clicar em salvar. Se eu vir aqui neste quadradinho, nós vamos testar a conexão com o NJob. Então, ele localizou as trades do agendamento do Q, e se eu validar aqui, ele também, nos logs da aplicação que nós rodamos, ele também está subindo a configuração. Vou clicar em OK. Nestas últimas versões liberadas, a equipe de análise do Q também fez uma nova implementação aqui em configurações Q Maestro. O que acontece? Como são automatizações, principalmente a do Simples Nacional, ela acaba consumindo um pouquinho mais do servidor, porque ela está fazendo uma automatização e, em consequência, ela consome um pouco mais do servidor. Então, em clientes que não estão utilizando o Simples Nacional, nós criamos essa rotina para fazer a desativação. Ou seja, ele não vai ficar consumindo o Maestro, aqui como a gente viu que o Maestro vai subindo, vamos localizar aqui, essas 3 mensagens aqui que o Maestro vai subindo. Então, a gente desativa para ele não consumir. Mas importante, somente deve ser colocado como não, se não irá utilizar a rotina da automação do Simples Nacional. Se irá utilizar, a gente precisa obrigatoriamente deixar como sim. Feito esta configuração, se eu colocar como não, eu vou salvar. Se eu colocar como sim, também vou fazer o salvamento. Então, eu vou passar agora a palavra para a técnica Ingrid, que ela vai fazer as configurações da automatização com vocês e depois nós voltamos para fazer o agendamento. Bom, então após realizar todas as configurações do NJobs, é necessário que o usuário também faça as configurações
para apuração do Simples Nacional, que são as configurações básicas do Simples Nacional. Vou demonstrar aqui no sistema. Então, o usuário precisa definir a opção e as configurações da natureza. Nesse momento, eu não vou estar explicando sobre a opção e a configuração das naturezas, pelo fato do foco ser sobre a automatização do processo. Mas é necessário ter essas duas opções, senão não irá realizar a apuração da automatização. Então, aqui na opção é de extrema importância observar a seguinte questão. Qual vai ser a forma que o usuário irá transmitir a apuração? Sendo ela por código de acesso, certificado digital ou procuração eletrônica. Quando informado por código de acesso, o usuário vai informar aqui o código lá do seu Simples Nacional. Quando for procuração ou certificado digital, o usuário irá salvar o certificado aqui na API. Então, é muito importante ele definir aqui, pois é por aqui que ele vai localizar o certificado para fazer a transmissão. Então, ele vai localizar aqui nos 3 pontinhos o certificado e informar a senha aqui nos campos após executar. Ele vai dar uma mensagem de que o certificado foi adicionado com sucesso. Então, após definir a forma de transmissão que será enviado, o usuário vai configurar o grupo de empresas. Então, lá na configuração do grupo de empresas, o usuário pode definir da seguinte forma: todas as empresas de venda eu vou transmitir em um lote só. Todas as empresas que são de serviço eu vou definir em outro lote. Como o usuário quiser, tá? Se ele quiser transmitir todas do Simples Nacional em um lote só, também é possível. Então, ele vai vir aqui no sistema, em parâmetros, dá um novo, vai informar aqui qual que é o número do lote que ele vai estar informando, a descrição sendo, se ele quiser segregar por serviço, venda, fator R, enfim, como ele quiser, vai dar um nome, vai selecionar qual etapa que ele vai querer fazer a automatização, sendo possível marcar a auditoria, que é uma etapa antes de transmitir o Simples Nacional, que ele vai listar se tem algum erro no lançamento, nas configurações básicas, enfim. A apuração ele já fica marcado porque é obrigatório, né, fazer a apuração pela automatização do Simples Nacional, não tem como desabilitar essa tag, e também se o usuário quiser fazer ou não a transmissão. Então, no momento que depois que ele apurou, se ele quiser transmitir para o PGDAS, ele tem a opção de vir aqui e marcar ou não. Se deixar desmarcado, o sistema não fará a transmissão e envio das informações para o PGDAS. Da mesma forma que a auditoria, se deixar desmarcado, o sistema não fará auditoria. Então, após informar aqui as etapas que ele irá definir a automatização, ele vai informar se ele quer ou não publicar automaticamente o PGDAS. Também, aqui ele irá acrescentar quais são as empresas que ele quer que sejam transmitidas de forma automatizada. Então, aqui no meu exemplo, eu defini a empresa 1 e a empresa 2. Como eu deixei aqui configurado para fazer auditoria, quando eu der um próximo, ele vai me demonstrar aqui quais são as opções de auditoria que eu tenho. Atualmente, o sistema fornece essas definições aqui na auditoria, então vai ser se tem alguma natureza de operação que está sem configuração do Simples Nacional, que eu tenho algum produto, enfim, como for a minha opção, tá? Então, após eu concluir as minhas configurações. Caso eu deixe desmarcado, ele pula essa etapa, tá? Então, ele não permite que eu selecione a opção da auditoria. Aqui na minha execução, eu vou deixar aqui marcado para vocês verem como que fica. Então, aqui na minha opção, eu vou selecionar ou por empresa ou por configuração. Normalmente é por configuração porque é o lote que você vai estar enviando, né?
Então, você clica aqui nos 3 pontinhos e vai localizar o lote de envio. Vai selecionar qual o período que você quer fazer a transmissão. Então, se você efetuar de forma manual, pela rotina que eu estou demonstrando aqui, você pode definir qual é o período. Mas, quando você for enviar pelo NJobs, ele sempre vai enviar referente à competência anterior. Então, esse mês, por exemplo, eu consigo mandar referente ao mês 8 pelo NJobs. Se eu quiser mandar lá do mês 7, eu não vou conseguir fazer a transmissão, tá? Então, só de forma manual aqui definindo. Se eu definir aqui o mês 7, eu posso. Mas por agendamento não é possível. Tá? Aqui vamos definir o mês 8. E vou executar. Aqui o sistema está fazendo a apuração e está enviando as informações já para o PGDAS. Então, aqui ele já fez a apuração, já fez a auditoria e eu consigo acompanhar o processo aqui no meu painel de controle. Então, quando eu executar, ele já vai estar aqui em alguma das opções. Como a gente não tem um cenário real, então ele acaba não processando e dando erro aqui para nós por conta de que a gente não tem um código de acesso válido, a gente não tem um CNPJ válido. Então, por esse motivo, a gente não consegue realizar a transmissão do Simples de fato, tá? Mas aqui ele irá apresentar os erros, caso haja alguma inconsistência. Caso ele tenha processado, ele vai vir aqui para processadas, para a abinha. E caso ele esteja em agendamento ou aguardando alguma comunicação com o NJobs, enfim, ele fica em andamento e em pendente se tem alguma pendência ou alerta para a gente verificar antes da transmissão, tá? Aqui também no slide eu acrescentei sobre o acompanhamento da transmissão, que é aqui no painel de controle. E agora eu vou passar a palavra para a técnica Vanessa. Nós vamos efetuar o agendamento. Então, nós vamos acessar o módulo fiscal, que é a rotina da automação. Vamos vir até a área de trabalho, Queue, procedimentos. Ao acessar essa rotina, nós temos 4 cards disponíveis. Agendados, quando eu efetuo o agendamento e ele ainda não processou, ele vai ficar neste card. Processando é quando já deu o horário do meu agendamento, ele está efetuando o processo, mas ainda não finalizou, então ele vai ficar neste card. Verificar é quando contém um aviso ou uma falha que eu preciso verificar e resolver esse ajuste, ou em casos de avisos, eu posso só marcar como conferido e ele vai vir a aba sucesso. E nós também temos a aba sucesso, que é quando o procedimento executa com sucesso e não ocorre nenhum aviso ou nenhuma falha. Além disso, aqui no nosso card, nós podemos filtrar por dia, semana, mês, e ainda nós temos os procedimentos em lotes em todos os cards, tanto no processando, como verificar, como sucesso. Nós também temos os procedimentos em lote, clicando aqui nos 3 pontinhos. Eu também posso filtrar pelo dia de hoje, ou eu posso mudar o meu dia aqui no card. Feito isso, nós vamos clicar em agendar. Na tela de agendar, posteriormente em procedimento, vai me demonstrar os procedimentos que eu posso fazer o agendamento. Hoje, em específico, nós vamos fazer o agendamento do Simples Nacional, a opção 15. Vou dar 2 cliques e vou marcar o check-in-box Automatização do Simples Nacional. Feito isto, vou clicar em Próximo. Vou executar ou agendar o meu horário para execução. Eu posso deixar como periódico, ou seja, todo dia ou toda semana eu desejo que execute nesse mesmo horário o meu agendamento, ou eu posso deixar como não periódico. Nós também temos a opção sob demanda. Esta opção a gente agenda, mas ele não vai executar no horário agendado. Quando clicado em sob demanda, sim, nós precisamos ir até a aba de agendado, clicar nos 3 pontinhos e executar o procedimento manual. Neste caso, eu desejo que seja executado automaticamente, então eu vou deixar como sob demanda, não. E periódico também não, eu só desejo que execute neste momento. Então, eu vou fazer o agendamento.
Vou clicar em próximo. Nesta tela, nós temos as configurações da minha configuração do automatização do Simples Nacional que eu vou executar. Só é permitido efetuar o agendamento utilizando o parâmetro configuração, não é permitido utilizar o parâmetro empresa, como nós validamos na rotina manual anteriormente. E no que refere-se à competência, também somente mês anterior. Caso desejar efetuar outros meses, não efetua por agendamento, precisa efetuar manual, como anteriormente a técnica Ingrid demonstrou. Configuração, eu posso clicar aqui nos meus três pontinhos, vou escolher a configuração desejada e vou concluir. Então, o nosso NJob já está rodando aqui como aplicação, que nós configuramos anteriormente. Nós só vamos aguardar dar o horário das 9h33 que foi efetuado o agendamento. Nós podemos acompanhar aqui na tela dos logs, os logs do agendamento e do processamento que está efetuando. O meu horário das 9h33 foi atingido, porém lembramos que o procedimento para passar do card de agendamento para processando, ele somente executa nos últimos 10 segundos, ou seja, 9 horas, 33 minutos e 40 segundos. Então, nós vamos aguardar esses segundos para nós alterarmos para o card processando e verificar o processo. Vou clicar em cima do card e nós validamos que ele já veio à aba de sucesso. Então, está aqui o nosso agendamento da automatização do Simples Nacional, executado no dia de hoje, às 9h33. Então, lembramos que o sucesso aqui da tela do Kill não refere-se ao sucesso da transmissão, da apuração ou da auditoria. Este sucesso quer dizer que o Kill levantou o maestro para a regra do fiscal executar a transmissão, a apuração e a auditoria. Então, nós vamos validar, nós podemos clicar neste ícone que remete a um relógio em ações, e nós vamos verificar as empresas, se deu tudo certo, se deu algum aviso. O mesmo ocorre aqui em verificar, no mesmo botão que a gente verifica se tem alguma falha, se tem algum aviso. Feito isso, nós vamos acessar, dando sucesso aqui no Kill, nós vamos acessar novamente a rotina em área de trabalho, automação do Simples Nacional. Vamos clicar em executar e ele vai vir o agendamento a um dos cards. Como a técnica Ingrid mencionou anteriormente, como a nossa base não é produção real, ele já está aqui no card de verificar. Então, nós vamos fazer uma pausa breve e em torno de 5 minutinhos nós voltamos para demonstrar a regra, a rotina dentro do Cloud.
Bom, então agora a gente vai demonstrar aqui no Cloud como que é o processamento também, tá? Das configurações. Então, da mesma forma que no desktop, eu tenho que realizar aqui as configurações. Então, eu tenho a área de trabalho da automatização do Simples Nacional. Eu vou vir aqui, vou realizar a minha configuração, vou definir aqui uma descrição para minha configuração. Tem a questão de marcar auditoria, transmissão, é opcional essas duas informações, mas a apuração é obrigatória. Defino se eu quero ou não publicar automaticamente o demonstrativo lá no... Só um momentinho. Ah, perdão, estava sem compartilhar a tela. Vou retomar aqui. Então, aqui no Cloud, a gente também tem a parte da área de trabalho da automatização do Simples, tá? As mesmas configurações que eu efetuei lá no desktop, eu vou efetuar aqui no Cloud também. A minha configuração aqui, eu vou definir o nome para minha automatização, posso marcar e desmarcar as abas da auditoria e da transmissão, posso ou não publicar o demonstrativo automaticamente, definindo sim ou não. E aqui eu vou acrescentar as minhas empresas. Aqui no maisinho, vou adicionar os registros das empresas. Aqui, a minha definição é a 1 e a 2, as empresas, tá? Na abinha de execução, eu vou, de forma manual, irei definir se é por configuração ou por empresa. Vou definir o período. Eu tenho que minha configuração, vou definir aqui o meu período e vou executar. Então, aqui, após executar, eu posso vir aqui para a aba de controle de transmissão e acompanhar a execução do agendamento, da automatização. Aqui também, da mesma forma que lá no desktop, ele vai ter as abinhas de pendente, andamento, processadas, verificar, que é os erros que ocorreram. Também é muito importante de verificar a questão do certificado. Quando o certificado está vencido, ele diretamente ele vai vir aqui para pendente ou para alerta, tá? Para essa abinha aqui. Então, sempre tomar cuidado para aqueles casos de que envia por procuração, ou pelo próprio certificado da empresa, tomar esse cuidado, porque ele vem automaticamente para essa aba. Então, agora a técnica Vanessa irá demonstrar para vocês sobre a configuração do Kill no Cloud. Dando sequência aqui no Cloud, nós vamos acessar o menu principal, vamos vir até Operações, Kill, área de trabalho. Então, da mesma forma que a Ingrid mencionou ali da regra do fiscal, tanto para desktop como para cloud, a regra de negócio, a tela do agendamento, efetua da mesma forma. O que diferencia para o Kill Procedimentos NJob no cloud? As configurações de serviço, aplicação e IP que a gente verificou anteriormente não são efetuadas pelos clientes. Nós efetuamos interno no momento do treinamento da implantação. Então, aqui nesta tela, nós temos procedimentos, a mesma que nós acessamos antes via desktop. E nós temos também os cards de agendado, processando, verificar,
sucesso. Aqui embaixo nós também podemos mudar o dia. Também podemos filtrar por dia, semana e mês. Vamos clicar em agendar. Vamos escolher o nosso procedimento. Da mesma forma, é o procedimento 15. Vamos selecionar. Vamos marcar o check-in box Automatização Simples Nacional e vamos avançar. Vamos efetuar o agendamento. Se a gente deseja executar periódico, ele vai abrir as mesmas telas que nós validamos anteriormente. Se eu não desejo, eu vou colocar como não e o horário de execução. Eu vou clicar em avançar. Sempre no Cloud ele vai dar esta mensagem: não existe registro com a chave. Deseja incluir um novo registro? Sim, nós sempre vamos clicar em incluir um novo registro. Então, ele registrou, que incluiu com sucesso, e nós avançamos. Na próxima tela, ele vai vir as configurações. Da mesma forma, a configuração aqui somente é possível pela opção configuração, empresa não é possível. E competência também somente mês anterior. Da mesma forma, se eu desejo fazer um mês retroativo ao mês anterior, eu preciso executar pela rotina manual, que é a rotina que a Ingrid mostrou anteriormente. Feita a configuração, eu vou concluir. Ele concluiu o agendamento e, após concluir, ele vai ir novamente à tela de controle de transmissão, que é a mesma tela que foi mostrado anteriormente. Neste momento, nós vamos fazer uma pausa de 10 minutos e, posteriormente, vamos retomar para tirar as dúvidas que vocês enviaram ali no chat. Então, vocês podem enviar que em breve nós estaremos respondendo. Bom, então agora a gente vai responder alguns questionamentos que teve. A primeira dúvida é sobre a configuração do certificado em lote. Quando o certificado for outorga, sim é possível fazer a configuração em lote, tá? Você vai abrir o gerenciador de empresas, na rotina utilitários, configuração de certificado digital outorga em lote. Nessa rotina, você irá inserir qual é o teu certificado, tá? Vai colocar a vigência do certificado, data inicial e data final, irá informar quais são as opções de rotinas que você vai definir, se é somente para o Simples Nacional, para importação de nota, enfim, qual a opção. E aqui você irá definir as empresas. Você pode definir empresa 1, empresa 2, empresa 3, ou definir todas elas, em forma número 1, 2 pontinhos. E executa. Não vou conseguir executar por conta de que eu não tenho um certificado aqui na minha máquina, tá? O segundo questionamento foi sobre se é possível fazer uma exclusão de um agendamento. Então, a exclusão do agendamento só é possível fazer quando ele está nesta aba aqui, em agendados, tá? Quando ele está aqui em agendados, você pode vir aqui em 3 pontinhos e desativar o procedimento. Caso contrário, ele fará o processamento de forma normal, tá? E se tiver alguma inconsistência, ele irá rejeitar e você pode depois corrigir e reagendar o evento. Pediram para mostrar de novo. Qual parte que vocês precisam que eu demonstre novamente? Aqui, qual o caminho da configuração em lote? Então, aqui no gerenciador de empresa, fechei aqui minhas telas. Utilitários, configuração, só um momentinho que a minha tela não está compartilhando. No gerenciador de empresas, utilitários, configuração,
certificado digital outorga em lote. Vou informar o meu certificado digital outorga, vou definir os períodos de vigência, vou definir quais são as rotinas que eu irei transmitir com esse certificado outorga e vou definir as configurações das empresas, sendo desde a empresa 1, enfim, até aquela empresa que eu quiser, tá? Por exemplo, até a 50, aí dou uma pausa e vou começar outra sequência, enfim, como vocês quiserem definir. Teve um questionamento sobre se a rotina funciona para código de acesso e certificado digital. Sim, a rotina funciona para código de acesso, código de acesso, certificado digital da empresa e procuração eletrônica. Outro questionamento que tivemos é sobre editar o agendamento que já teve, tá? Então, eu consigo, quando ele está na aba aqui, agendados, e venho em editar procedimento. Aqui eu consigo definir outro horário e data. Pessoal, nós tivemos então um questionamento da nova era, que foi o seguinte: para empresas sem movimento, consigo publicar o recibo automaticamente pelo agendamento, como se fosse a guia do Simples? Pelo agendamento do que o procedimento, conforme nós validamos anteriormente, ele somente levanta o maestro para a rotina do fiscal efetuar a apuração, a transmissão e a auditoria. Após a rotina do fiscal fazer esses 3 procedimentos lá na tela de controle de transmissão, sim, ele envia, quando as empresas são sem movimento, ele envia apenas o demonstrativo, mas ele envia o Questor Zen e posteriormente envia os logs ao tarefa para a baixa automática do serviço. Isso mesmo, ele envia o demonstrativo. Bom, pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Se tiverem mais alguma dúvida, vão enviando aqui no chat que a gente vai respondendo. Outra questão, a gente tem uma pesquisa de satisfação que está fixada, então é muito importante que vocês façam uma avaliação sobre o nosso treinamento, para a gente estar melhorando também, enfim. Agradeço muito se vocês puderem avaliar. A Aline questionou sobre a captura das notas fiscais para apuração. Bom, então, sobre a captura das notas, na verdade, você precisa fazer a importação do movimento e ter a escrituração do período, ter ali configurado a questão de opção, configuração das naturezas, para que ele sim faça a apuração. Sobre a captura automática de notas fiscais, configuração, não será validado nesse EAD, pois esse é o foco, sobre a automatização do Simples Nacional, tá? Sobre nova era, aqui, que fez um questionamento sobre a configuração prévia do demonstrativo. Sim, conforme mencionado anteriormente, a gente tem ali na opção, compartilhar aqui minha tela, só um momento. Aqui na configuração da automatização do Simples, a gente tem uma opção nos parâmetros para publicar o demonstrativo automaticamente. Quando você deixar como sim, ele irá publicar. Quando deixar como não, não irá publicar. Caso tenham mais dúvidas, podem ir enviando aqui que a gente vai respondendo, tá? Bom, sobre a transmissão dos processos robotizados, a gente já está verificando essa questão, tá? Sobre os bloqueios, enfim. E em caso de demora, você pode estar acionando o nosso suporte, que a gente pode dar uma verificada, enfim, e vendo se tem algum problema realmente, tá? Novamente, eu peço para vocês que quem não avaliou ainda o EAD, peço que é de extrema importância vocês fazerem a avaliação, pois a gente também tem metas, né? Então, é bem importante que vocês façam a avaliação desse treinamento. A gente vai enviar novamente a pesquisa, caso alguém não tenha visto. Então, enviamos a pesquisa de satisfação e estamos enviando também um material novamente sobre o que foi apresentado até o momento. Como não tivemos mais questionamentos sobre as rotinas, a gente vai estar encerrando o EAD. Então, desejamos uma ótima semana a vocês e até mais.